slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. O que seria a geomática em si? A geomática é um campo de atividades que tenta coletar, fazer aquisição de dados espaciais para estar desenvolvendo seu processo de produção. Ela trata-se, então, de uma área que visa a aquisição, o armazenamento e a análise e gerenciamento de dados espaciais, porque através da aquisição eles vão estar tendo um armazenamento de dados e informações, fazendo uma análise e tendo um gerenciamento de tal produção, de alguma cultura ou de algo que você esteja desenvolvendo, que precisa, assim, de uma questão de vista espacial. As aplicações da geomática são o levantamento topográfico na área de produção, a cartografia, a geodésia, o mapeamento digital da área, o sistema de informações geográficas, a fotogrametria e o sensoriamento remoto da área e também os estudos ambientais para serem feitos na região. Estou aqui com o aplicativo QField, mas antes de começar a falar sobre ele, temos que ressaltar sobre o QGIS, que é a base superior do QField. O QGIS é um sistema de informação geográfica de código aberto, licenciado segundo a Licença Pública Geral GNU. O QGIS é um projeto oficial da Fundação Geoespacial. Funciona em vários tipos de sistemas operacionais de desktop. Suporta inúmeros formatos de vetores rasters, que são imagens que contêm a descrição de cada pixel em oposição aos gráficos vetoriais. Permite aos usuários analisar e editar informações espaciais, além de criar mapas com várias camadas usando diferentes projeções. Permite também compor mapas a partir de camadas vetoriais. Os seus dados podem ser armazenados como pontos, linhas ou polígonos. O QField ele foi desenvolvido por uma série de pessoas. E como que funciona esse aplicativo então? Assim que o seu projeto for criado no QGIS, ele vai ser formatado e na tabela de atributos irá ser construído os campos coletados. O aplicativo ele é capaz de coletar tudo que é associado a um ponto, linha ou polígono. Esse aplicativo só tem para a versão no celular para Android. E a agrometeorologia, o que seria? Não se preocupe. Iremos explicar para vocês o que é. A agrometeorologia do cultivo, ela faz entender como que o clima influencia no fracasso e no sucesso de uma cultura agrícola. Os objetivos da agrometeorologia é algo de extrema importância para a agricultura e a pecuária, como descrever o clima de onde será feito o plantio e a criação dos animais, também para ter uma perspectiva das adaptações dos animais e das plantas no ambiente, adaptar as informações meteorológicas, saber sobre as alterações climáticas na região, a ter uma maior produtividade no uso da terra e aumento da produção de alimentos, e também evitar o desperdício de recursos naturais que já são escassos nos momentos atuais. Diante de toda essa inovação, desse avanço tecnológico, ele também chegou ao setor da agricultura. Com isso, muitas plataformas tentaram desenvolver aplicativos para facilitar, auxiliar o manejo do pequeno produtor, dos grandes produtores, com a sua cultura, com a sua produção ou com a sua criação. Diante disso, o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, desenvolveu um aplicativo chamado Cisdagro, que é o Sistema de Suporte à Decisão na Agropecuária. Ele foi desenvolvido com o principal objetivo de auxiliar no manejo, no desenvolvimento e no planejamento da sua produção. Nele você consegue coletar vários dados, como o balanço hídrico da cultura, você pode ver a formação de geada e vários outros fatores que podem estar te ajudando a evitar possíveis problemas na sua produção da sua cultura.
Eu vou dar uma breve introdução de como é a apresentação do aplicativo para vocês verem quanto ele é prático, rápido e que dá informações necessárias e vigentes para a gente estar desenvolvendo e trabalhando no meio. Bom, o aplicativo é de fácil download, eu achei ele aqui no Play Store mesmo. Vou estar abrindo para vocês. Aqui na apresentação dele, você já consegue ver o balanço hídrico de cultivo, o sequencial, você pode ver os graus do dia e para o pessoal da pecuária, o conforto térmico. Aqui também tem a opção de você ver a previsão de geada, que é um dos setores assim que todo agricultor tenta evitar, né? De se prevenir. Aí você sabendo de quando ela poderá cair, é sempre bom estar ciente e se prevenindo. Aqui no balanço hídrico, eu vou mostrar para vocês, ó, ele pode te dar um resumo da produtividade final, da perda final, do total de dias sem chuva, da temperatura média, maior e menor que deu mediante a sua plantação. Bom dia, sou o Felipe, aluno de Engenharia Agrícola. Estou aqui com o professor Felipe também, que é professor de Agrometeorologia. E a gente vai fazer uma entrevista aqui com ele, perguntando algumas coisas sobre a agrometeorologia. Bom, meu nome é Felipe, sou professor de Agrometeorologia, responsável pelo setor de Agrometeorologia na Engenharia Agrícola. Sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, e hoje atuo como professor na UFSC. A gente vai começar então, professor. Professor, qual que é a importância da agrometeorologia para a agricultura? Então, hoje a gente tem uma presença e uma importância muito grande do setor de agrometeorologia quando a gente pensa, por exemplo, em planejamento agrícola e tomar decisão. Né? Nós temos inúmeras práticas agrícolas que dependem das condições meteorológicas. Nós temos o planejamento agrícola, por exemplo, sendo determinado por fatores relacionados à agrometeorologia, temperatura do ar, a chuva. Hoje, por exemplo, o déficit hídrico, a falta de chuva é um dos principais fatores redutores da produtividade. Então, todas essas práticas agrícolas e todas essas relações que existem entre a agrometeorologia e a agricultura, elas são importantes e a gente precisa entender, né? Precisa estudar como que a agricultura, no caso as plantas, né? Que é o nosso objetivo principal é a produtividade dos cultivos, né? Como que essas plantas respondem à variação da condição meteorológica, principalmente as variáveis de interesse, que é chuva, temperatura do ar, umidade relativa, vento. Então, todas essas condições vão determinar a influência sobre a agricultura. Certinho. Bom dia, eu também sou aluna de Engenharia Agrícola, meu nome é Deise, e eu vou continuar a entrevista com o professor Felipe. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Como soluções digitais podem auxiliar na coleta de informações agrometeorológicas? Perfeito. Hoje, na agricultura, a gente tem uma tendência, né, do uso de informações meteorológicas totalmente automatizado, né? E além disso, a gente tem uma importância muito grande também dessas tecnologias, por exemplo, o sensoriamento remoto, né? A própria agricultura de precisão, ela tem se tornado bem presente, não só no sentido, por exemplo, do solo, da planta em si, mas também das condições meteorológicas. Então, esse monitoramento da lavoura, da cultura como um todo, através do uso de sensores automatizados, né, o uso de aplicativos. A gente tem hoje, por exemplo, uma aplicação muito grande de sensores voltado para análise de doença de plantas, que relaciona a temperatura, umidade relativa do ar. A gente tem uma importância muito grande também de sensores relacionados a índices de vegetação, que aí respondem também a chuva, por exemplo, né, ao déficit hídrico. Então a gente tem um monitoramento muito grande e isso tudo auxilia os produtores, né? Um dos principais exemplos hoje relacionados à sofisticação da agrometeorologia é o próprio uso de aplicativos para manejo de irrigação. Então você faz uma programação,
né? Você tem as informações meteorológicas e aí você consegue acompanhar e indicar o manejo de irrigação para os produtores através de aplicativos. Então, isso tem acontecido uma evolução, principalmente nos últimos 5 anos, desse uso mais frequente da tecnologia, né? Os produtores, eu acredito que tenham mudado um pouco a perspectiva, aceitado mais também essa adoção das tecnologias, e a agrometeorologia está dentro desse sentido também, né? Não só na parte de solos, a parte de planta, mas a agrometeorologia ela tem também começado a ter uma importância, um direcionamento maior para essa área de interesse. Sim, certo. Os instrumentos aqui, você poderia explicar para a gente? Perfeito. Aqui a gente tem 2 equipamentos básicos da agrometeorologia, e esse equipamento aqui é o psicrômetro, tá? Ele é utilizado principalmente para medir aqui, são 2 termômetros que medem uma temperatura máxima e uma temperatura mínima. Então são 2 termômetros associados aqui, nós temos 2 colunas, que são 2 termômetros também, só que um pouco diferentes, que eles medem a temperatura do ar e a temperatura do bulbo úmido. Significa o quê? Aqui na ponta da coluna a gente tem um bulbozinho, né? A gente tem um bulbo que ele vai absorver essa energia presente e ele vai quantificar através dessa coluna a temperatura. E esse bulbo úmido, a diferença dele é que o bulbo aqui embaixo ele é envolto a essa gaze, né? Às vezes o pessoal usa algodão, às vezes usa até o cadarço em si, que é para quê? Para manter sempre esse bulbo úmido e, consequentemente, a temperatura desse bulbo pode ser, no caso, diferente da temperatura do ar. Então, essas informações a gente pode utilizar para fazer a quantificação da umidade relativa do ar. Então, de acordo com o consumo de água, a temperatura desse bulbo, a gente consegue ter essas medidas, por exemplo, de umidade relativa do ar, que são importantes para a agricultura. E aqui a gente tem uma associação, a gente tem um termohigrômetro, tá? Que ele é bem semelhante, se vocês observar aqui, ele também tem esse cordão, né, com a base úmida para manter essa temperatura. Então nós temos um termômetro que mede a temperatura do ar e um termômetro que mede a temperatura do bulbo úmido. E também nós temos um sensor que mede a umidade relativa do ar diretamente, certo? Então são aparelhos semelhantes, mas que apresentam características diferentes, né, de medida e de leitura, principalmente aqui no caso de temperatura e umidade relativa do ar. A gente tem outros equipamentos, né, que medem a velocidade do vento, nós temos tensiômetros que medem a umidade do solo, nós temos piranômetros que medem a radiação solar. Então a gente tem uma gama bem grande de equipamentos que podem ser utilizados, né, para mensuração dessas variáveis meteorológicas no campo, para auxiliar os produtores na tomada de decisão. Em meu nome, em nome do Felipe e da Tariana, a gente agradece por você ter tirado um tempo para fazer essa entrevista com nós. Perfeito, eu que agradeço. Muito obrigada.